Questão 40 da URGS de 2011, assinale a alternativa que preenche as lacunas na ordem que aparece. Um elétron atravessa com velocidade constante. Cara, isso é muito importante sempre. A velocidade do elétron é constante. MRU. Falou em velocidade constante. Força resultante igual a zero. Não tem choro. Uma região do espaço onde existem campos elétrico e magnético uniformes e perpendiculares entre si. Na figura abaixo estão representados o campo magnético de módulo B, a velocidade do elétron, mas o campo elétrico não está representado. Desconsiderando qualquer outra interação, é correto afirmar que o campo elétrico, a resposta é penetra ou emerge, e o seu módulo vale. Cara, questão difícil, tá? Porque o que tu tinha que te dar conta? Se a velocidade é constante, a resultante é zero, igual àquela de Santa Maria. Como é que pode, dentro de dois campos, a força resultante ser zero? A força magnética deve anular a força elétrica. Tipo assim, ó, antes de fazer qualquer coisa, eu sei que o módulo da força magnética tem que ser igual ao módulo da força elétrica. Só que elas devem possuir sentidos opostos. Olha a regra da mão direita aqui, vamos lá. Como é que está o campo? O campo está descendo, o campo é vertical para baixo. Então o bom aqui seria tu virar a folha ao contrário, para não fazer uma ginástica com a mão, mas enfim. O campo é vertical para baixo. A velocidade do elétron é para a direita. Se a velocidade do elétron é para a direita, olha a palma da tua mão. A palma da tua mão vai ficar saindo da folha. Então o que eu já sei? Vou fazer aqui. Que a força magnética é uma força saindo. Se a força magnética é saindo, a força elétrica tem que ser entrando. Afinal de contas, uma anula a outra. Só que agora, olha a URGS o que é, né? Isso aqui é um elétron, carga negativa. Elétron, carga negativa, anda a favor ou contra o campo? Contra. Se tu quer que a força elétrica seja entrando, o campo elétrico deve ser saindo. Essa é a primeira resposta. Porque um campo saindo vai gerar uma força elétrica entrando, essa força elétrica entrando vai anular a força magnética que é saindo. Olha que complicadinho que é a URGS. Então eu já sei que a resposta é o campo elétrico emerge. Aí a URGS facilitou minha vida, sobrou só a B e a D. Como é que eu vou saber agora se é V vezes B ou E vezes B? Né? Cara, a força magnética tem que ser igual à força elétrica. O que é a força magnética? Bem-vindo, querido Seno. O que é a força elétrica? Aqui que eu vejo muita gente se perder. Os caras me inventam aqui KQQ sobre D ao quadrado. Já falei. Esses campos são campos uniformes. Qual é a única fórmula da eletricidade que o campo uniforme aceita? E igual a F sobre Qzinho. Carga de prova. Então, quem que é a força elétrica? A força elétrica é E, o campo elétrico, vezes a carga de prova. Então, vai ser E vezes a carga de prova. O que eu devo fazer aqui? Cancelo as cargas de prova. Qual é que é o ângulo? O ângulo é 90, então isso aqui vai valer 1. Então, o que é o E? O E vai ter que ser o campo magnético vezes a velocidade. Letra B. Considero essa questão difícil, uma questão bem técnica. Questão 41 da URGS de 2011, uma questão de indução, creio eu, não me lembro direito. A figura representa dois circuitos, cada um contendo uma espira de resistência não nula. O circuito A está em repouso e é alimentado por uma fonte de tensão constante V. Então o A, o que é isso aqui? Uma pilha. Tem uma pilha engatada nessa espira. O que essa pilha produz? Uma corrente. O que essa corrente produz no A? Um campo magnético. O circuito B aproxima-se com velocidade constante de módulo V, mantendo-se paralelos os planos das espiras. Durante a aproximação, uma força eletromotriz induzida aparece na espira do circuito B, gerando uma corrente elétrica que é medida pelo galvanômetro. Tu vê, ele já diz que quando esse B se aproxima, surge aqui uma corrente elétrica, claro. O que é isso aqui? Uma espira que cria um campo magnético. O campo magnético vai criar no B um fluxo magnético. Quando o B se aproxima, o fluxo aumenta. E aí, aumentando o fluxo, gera uma corrente.
Sobre essa situação são feitas as seguintes afirmações. A intensidade da força eletromotriz induzida depende de V. A gente já viu que sim, né? A força eletromotriz induzida sempre depende da velocidade, porque se essa velocidade aumenta, o tempo diminui. Questão teórica. Fórmula. Força eletromotriz induzida é menos a variação de fluxo sobre a variação de tempo. Nos complementares, tem umas 4 ou 5 vezes que tu tem que usar essa relação, né? Se a velocidade aumenta, o tempo diminui, a força eletromotriz induzida aumenta. Então, a 1 está certa. A 2. A corrente elétrica induzida em B também gera um campo magnético. Claro. Aliás, vai gerar um campo magnético em B a favor ou contra o do A? Contra. Lei de Lenz. Quando o B estiver se aproximando do A, a corrente induzida em B cria um campo magnético oposto ao do A, pela lei de Lenz. O valor da corrente elétrica induzida em B independe da resistência desse circuito. Olha a confusão. Depende. Quando que a corrente depende da resistência? Sempre. Quem não depende da resistência é a força eletromotriz induzida. Tipo assim, a aproximação de B produz nesse circuito 10 volts. Vai ser sempre 10 volts, então. Só que se essa espira for de ouro, ou se essa espira for de cobre, que as resistências são diferentes, tu vai ter correntes diferentes na espira, mesmo que a força eletromotriz seja a mesma. Então é 1 e 2, Dinamarca. Limpando, 42. Planetas, planetoides, satélites, cometas, eu vi gnomos, apresentam um campo magnético. Sim. Ai, cadê a caneta que está aqui? Que apresenta um campo magnético possui um núcleo condutor elétrico, no qual originalmente foram induzidas correntes elétricas pelo campo magnético da estrela-mãe, as quais foram intensificadas pela autoindução, empregando a energia do movimento de rotação desses astros. O campo magnético do nosso planeta é de extrema importância para os seres vivos, pois aprisionando uma grande parte de partículas com carga elétrica que o atinge. Tá. Vamos lá. Número 1. As partículas aprisionadas pelo campo magnético terrestre são constituídas por núcleos de hélio, elétrons, prótons e nêutrons. Quando que um campo magnético vai conseguir aprisionar nêutron? Nunca, porque o nêutron não tem carga. Se ele não tem carga, ele não interage com o campo magnético. Então a 1 está fora. Então essa está fora, essa está fora, essa está fora. As partículas aprisionadas pelo campo magnético terrestre, quando interagem com partículas da atmosfera, podem dar origem às auroras austral e boreal. Sim. As auroras astrais e boreais que acontecem ou no Polo Norte ou no Polo Sul ocorrem por causa das partículas carregadas eletricamente que entram na atmosfera interagindo com o campo magnético terrestre. Um planeta que não apresenta campo magnético não tem correntes elétricas induzidas no seu núcleo. Verdadeiro. Te lembra que eu te expliquei? A Terra é um eletroímã. Por que a Terra tem campo magnético? Porque dentro da Terra, no núcleo da Terra, existem correntes elétricas induzidas. Se um planeta não tem campo magnético, significa que no núcleo não tem corrente induzida. Então é Dinamarca, 2 e 3 apenas. E a última desses complementares, tudo que é bom um dia termina, é a 43. Considere as afirmações. Uma carga em movimento numa região do espaço onde há um campo magnético sofre a ação de uma força magnética desde que a direção da velocidade não seja paralela à direção do campo. Certíssimo, porque se for paralelo, a força vai ser zero. O campo magnético no interior de um ímã é nulo. Não, senhor. No interior de um ímã existe campo. Só que o campo vai do sul para o norte. Quando um fio condutor retilíneo e muito longo é percorrido por uma corrente constante, cria-se um campo magnético em torno do fio, no mesmo sentido da corrente? Não. O campo magnético não é no mesmo sentido da corrente, ele é circular ao redor do fio. Então é somente a 1.
E acabou os complementares. Parabéns para você que terminou de acabar.